Câmera 1 rodando. Câmera 2 rodando. Papo na Laje, episódio 17, cena 3, take 1. Ação. Esse é mais um programa Papo na Laje. Eu sou Dani Câmara e hoje nós estamos aqui na aldeia Mata Verde Bonita para trocar uma ideia sobre esse território sagrado. Eu estou aqui com o Pan e com a Suzana e eu começo perguntando para vocês um pouco sobre a história desse lugar. Tiago Diamete, Tupã, Tecoacagolo Porapaguá, Mata Verde Bonita. Isso aqui foi um sonho. Foi o sonho do mais velho, dos mais velhos da aldeia. Ele sempre está em busca da terra sem mais. No conhecimento, né? Na visão ancestral, ele sempre tem essa visão após o ritual que eles fazem. E hoje eu costumo dizer para todos, né, que fala sobre a aldeia, que pergunta sobre a aldeia da Mata Verde Bonita, Tecoacagô e Porã. São 13 anos de retorno, né, ao nosso lar, ao nosso território sagrado, através de um convite muito especial. Né? Mas há 13 anos estamos no nosso território. Já encontraram uma cerâmica de 3.000 anos do povo Guarani que passaram por aqui, nessa região, vindo do Espírito Santo, fazendo todo esse caminho do Espírito Santo indo para o sul. Encontraram essa cerâmica, então tem 13 anos que a gente retorna para o nosso lar, né, para essa terra sagrada, que há milhares de anos é onde nosso povo, nosso antepassado passou e serviu como um ponto de refúgio, né, quando tiveram o primeiro contato. E aí é muita de felicidade, né, conquistar essa terra de novo. Através de um convite, quando eu estava em Camboinhas, no cemitério de 8.000 anos, lá tem um cemitério de 8.000 anos. Uma aldeia antiga também, uma aldeia que se fez nas batalhas, né, no primeiro contato, não indígena chegando, onde aconteceram muitas eliminações, muitos indígenas foram assassinados. É uma aldeia que a gente conseguiu manter durante 8 anos, com muita luta, com muito querer, porque existia também um grupo de imobiliário de muito valor que não era muito a favor dos indígenas. E aconteceu de um dia a gente amanhecer muito triste, né? Numa sexta-feira, 11 da manhã. Saímos de uma reunião. Quando chego no encontro marcado mesmo, uma fumaça muito grande, se transformando em sentimentos. Volta de uma montanha, eu falei, nossa, olhei assim para a fumaça, mas nunca imaginava que era uma aldeia. Quando voltei para olhar, de curiosidade, pensando que era um carro, alguma coisa assim que tinha caído, que tinha queimado, era minha aldeia pegando fogo, era minha aldeia sendo atacada. Queimado, é isso, muito queimado, muito queimado, né? E perdemos tudo, né? Assim, perdemos tudo, coisas materiais. E muitas famílias choraram, muitas famílias se desesperaram, as crianças. E eu, por ser liderança, o papel era acalmar essa família. Acalmar. Eu falava em Guarani com eles, dizendo que estava tudo bem, que eles podiam chorar, mas daqui a pouco eu queria todo mundo bem, já unidos, fortes de novo, porque a vida continua. A nossa vida estava aqui. E o que a gente perdeu ali era coisa material. E para a família doeu muito porque leva tempo para você construir uma aldeia, leva tempo para você fazer uma oca bonita igual essa. Tem todo o conhecimento de onde eu venho, de onde o vento vai, de onde o sol vem, de onde o sol se vai. Todo esse conhecimento ancestral para você ter uma boa energia na sua casa. Então, dói muito, né? Uma
uma família perder sua casa, onde dormem suas famílias. E logo em seguida apareceu um ser, né, que eu preciso lembrar esse nome sempre, né, com muita alegria, chamado de Quaquá. Num momento tão doloroso, né, num momento de uma tristeza tão incrível que a gente passava naquele momento, aparece um ser oferecendo uma área para nós viver em paz. Eu estava até na minha rede deitado, né, porque eu estava descansando daquela dor, daquela tristeza. E minha mãe veio me acordar na rede falando, nego, que minha mãe me chama de nego, tem um senhor ali dizendo que ele é prefeito, diz que ele é chefe, diz que ele é... O Guarani fala o Vichá. E aí fala que quer falar com você, que tem uma terra pra gente viver em paz. E aí, imagina você, naquela situação, ver ainda as ocas pegando fogo, sabe? Os troncos das ocas pegavam ainda fogo, sabe? E aparece um ser oferecendo uma área para você viver em paz, é até de se desconfiar um pouco, né? Fiquei até desconfiado. Falei, nossa, eu estou passando por uma situação tão delicada, tão dolorosa, e como é que um ser vai vir oferecer uma área para nós viver em paz, sabe? Do nada, sabe? E aconteceu, e apareceu. Assim, na história da FUNAI, desde que a FUNAI foi criada, só tem um nome que entrou no escritório da FUNAI para poder oferecer uma área para os indígenas, que é o Washington Quaquá. Quando ele chega em Brasília com essa proposta, as pessoas perguntaram se ele estava com febre, se ele estava doente, se ele estava passando mal, alguma coisa assim, porque desde a criação da FUNAI, até hoje, na história, né, da FUNAI, que não faz muito tempo, já bastante tempo, entra pessoas só para poder retirar os indígenas, ou até o contrário, né, dos territórios indígenas. E aconteceu. Nós fomos presenteados. E a gente comemora 13 anos, a gente vai para 14 anos de comemoração. Com muita alegria, com muita força, com muita resistência. Nós estamos há 526 anos, né, nessa luta, nessa caminhada sagrada. Né? Agora a nossa caminhada sagrada deixou de ser pelas florestas. Né? Os Guarani, o trânsito dos Guarani é pela floresta da Mata Atlântica. Né? As medicinas, todas essas árvores frutíferas que estão há bastante anos na floresta, eles foram todos semeados pelo meu povo. Eu falo que foi uma arte mais bela que o nosso povo conseguiu cuidar, né, manter com muito carinho, entender. Vamos para 14 anos. Sempre eu quero agradecer esse nome, chamado Washington Quaquá. De muita tristeza, a nossa terra não é ainda demarcada, a nossa terra ainda precisa ser demarcada, precisa ser definida. É só uma doação da prefeitura, né? Mas ela precisa ser reconhecida pela FUNAI e ser demarcada. Mas eu costumo dizer que eu já sou muito feliz nessa área aqui, já sou muito feliz nesse território. Nós temos 106 crianças matriculadas na sala de aula hoje. Nós estamos com 72 famílias, com 310 pessoas. Cada ano que a gente passa aqui nesse nosso território, a gente tem toda a certeza de que não é errado lutar por essa terra, por essa preservação. Aqui a gente luta muito. O nosso projeto aqui com as crianças é não morrer a ancestralidade, mas também cuidar da terra, plantar, né? A gente, desde que chegou aqui nessa terra, a gente trabalha muito com o reflorestamento desse lugar.
nossa conexão, as frutíferas, medicinais, ou aquilo que serve também para o dia a dia, para as mulheres indígenas também usar para ter criança, para dar banho nas crianças, para dar banho nos idosos. É essa orientação que a gente leva para a nossa comunidade. Um cuidado e uma conexão constante, né? Você falou das crianças, que hoje já são 106 crianças na sala de aula, e aí Suzana tem um papel fundamental, né, nessa parte educativa. Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua experiência. Sim, me chamo Suzana Paraí, sou uma das lideranças da Aldeia Mata Verde, junto com meu pai, e hoje sou professora. Eu imaginei que um dia estaria numa sala de aula, porque meu sonho era totalmente outra coisa, né? Aí eu acho que esse dom puxa do meu pai, porque ele também é professor. Aí hoje a gente trabalha com as crianças, eu trabalho com o primeiro e segundo ano. É muito gostoso assim de você ensinar, né? De como escrever e falar Guarani. Porque eles começam tudo a aprender do zero, né? Pra depois assim mostrar que aprendeu ontem. Toda sexta a gente tem aqui educação diferenciada, né? Onde a gente ensina a plantar, de que não é só preciso você estar dentro da sala de aula, né, trancada ali. A gente precisa também semear semente, a gente tem nossa horta, né, muito lindo. Se vocês quiserem ver, depois a gente leva vocês lá para mostrar de que a gente mesmo construiu com as crianças da escola. E eles precisam de que, para a gente cuidar da natureza, é preciso plantar, né, semente, semear, para a gente ver o crescimento, porque a gente precisa da natureza, né, para a gente sobreviver. Ainda mais hoje em dia que está tudo poluído pela cidade, e a gente quer demonstrar que aqui não é assim, que assim a gente vive em paz, né, sem poluição. Muito bacana você mostrar isso para os alunos. Entender que essa educação, ela está em todos os âmbitos, né? Você vai aprender a ler, você vai aprender a escrever, mas você vai também aprender a semear uma semente, a cuidar da terra, né? Em conexão. Acho que para você, assim, cuidar da terra, você já está cuidando da mãe natureza, né? Porque ali é a sua raiz. Ali você tem que mostrar para as crianças de que você veio dali. Então você tem que cuidar da sua mãe natureza. Então isso é muito importante. A gente, na horta, por exemplo, está com esse batata doce, né? Que meu pai sabe melhor dessa história dessa batata doce, que é uma batata branca. É muito sagrado pra gente. Ele pode falar um pouco, porque ele que essa batata crescendo, como ele trouxe a vida assim, pra aldeia. Se quiser falar um pouquinho sobre isso. Isso faz parte já da cultura, né? Minha mãe um dia sonhou. Minha mãe sonhava que eu andava no campo com um monte de ovelha. E aí um dia ela contou esse sonho de grande vida, você precisa observar seu filho, né? E assim é. Costumo dizer que eu cresci no meio das caminhadas de retomadas. Minha mãe é militância, né? Minha mãe andou para vários lugares do Brasil, Argentina também. Fez várias caminhadas sagradas e uma delas, quando ela fez caminhada sagrada aqui em Paraty, eu lembro que eu estava com 11 para 12 anos, eu estava com essa idade. Já estava fortalecendo a demarcação de uma aldeia chamada Guraitapu. Uma aldeia chamada Paraty. É uma aldeia mais distante do município de Paraty. Eu já estive lá. Lá na montanha. E teve um momento que a gente, o nosso povo, é muito conectado com a mata, as comidas, não só a caça, mas palmito, broto de bambu, outros tipos de larva que se dá na palmeira que eles
naquela época que a gente comia as coisas mais naturais da floresta. Né? Teve um tempo, tipo, umas 2 horas da tarde, se formou um tempo. O tempo ficou nublado, né? O tempo ficou fechado assim, o céu da aldeia. E veio a nuvem. Depois da nuvem caiu a chuva, e começou a cair relâmpago. E uma dos relâmpagos caiu no meio da aldeia. Bem no meio da aldeia. Né? E aí deu aquele estouro muito forte. E minha mãe falou assim que tupaqueiro são esses trovões. Fala que quando eles estão se manifestando dessa forma, quando o relâmpago cai na terra, ele deixa alguma coisa de ancestralidade, alguma coisa dali. E eu fui chamado para olhar, né, naquele momento que o raio caiu. Aí minha mãe falou assim, pô, tu podia olhar, né? Fui lá olhei, mesmo com medo, né? Quando cheguei lá no lugar queimado, onde o raio caiu, eu vi uma planta, 2 palmas assim, marrom assim, que parecia batata e ao mesmo tempo parecia uma coisa de trepadeira, assim, forte. Aí eu voltei correndo para Pajé, que a minha mãe falou, olha, tem alguma coisa lá, mas eu não defini como batata. Arrancou ela, aí minha mãe falou, tem que trazer ele. Fui lá, arranquei com todo o cuidado da terra, coloquei a mão na terra, tirei da terra. Aí já tinha uma batata desse tamanho. Aí trouxe, entreguei pra minha mãe. Minha mãe segurou como fosse segurar uma criança. E aí, nossa, que lindo. Tirou a batata e a rama, ela já levou para um canto muito especial, onde ela preparou a terra e cuidou. E aí ela falou que, através do raio, do grande espírito, deixam algo ancestral muito sagrado para aquele povo, porque devido à poluição, devido à derrubada de árvore, retirada de ouro, esse respeito, né, que a nossa mãe está com essa ganância toda, os grandes rezadores do meu povo falam que um dia essa terra não vai produzir mais nada, muita gente vai passar fome, muita gente vai passar sede. E aí o grande espírito deixa essa batata sagrada para que a gente, quando passar essa seca, tenha essa batata para poder comer. E aí é para poder já começar a cultivar, começar a plantar. Um dia o arroz vai acabar, um dia o feijão vai acabar, um dia a carne vai acabar, um dia a nascente vai secar, um dia a nascente vai secar. E aí só essa batata para plantar. Dessa forma a gente tem um mundial de ancestralidade. E a gente mantém hoje até, desde 13 anos, desde 11 anos de idade, eu tenho essa revelação com esse alimento ancestral. Estou com 48 anos e a gente continua até hoje. Volta na casa, tem muito cuidado passado já para a geração também. Minha avó já está com 102 anos, então já os mais jovens já estão sabendo o que está acontecendo. É muito bonito porque é sobre, de fato, estar atento a ouvir a terra na sua comunicação mais profunda, né? É um raio, é uma semente, é a água, é a terra que faz o fruto crescer, né? E todo um cuidado que a gente vê que esse sistema que a gente está vivendo hoje, né, não tem a menor importância, não se conecta com isso, porque é um sistema que está conectado a outras formas de ver a terra, né? E ver a terra como esse lugar que você falou, só de retirar e nunca de agregar também, né? De trazer, de reconhecer a força que a terra tem. Porque para muitas pessoas, principalmente para os gananciosos, né, eles acham que a terra não tem vida, né, não tem espírito. Né? O nosso povo, o povo guarani, o povo originário, ele entende que tem espírito.
você coloca uma semente na broca da terra. Sabe? Porque se fosse algo morto, não daria nada da vida. Então, ela tem espírito, ela tem vida. Precisamos conhecer isso. Não precisamos também derrubar todo, desmatar todo para tirar nosso alimento. O nosso alimento está ali, várias plantas comestíveis. Nossa, passa um filme na minha cabeça assim, porque quando falam da natureza, são 5 anos que eu viajo direto assim para a Europa, levando essa importância da preservação da nossa mãe terra, falando da importância da cultura guarani. Quando eu chego, imagina um indígena com liderança que só fala o guarani e português, indo para a Europa, sabe? Mas eu fui. Pra mim, eu entendi isso como chamado. Marca muito para mim porque foi uma semana que meu pai se despede da gente. Meu pai foi um grande militante também do povo guarani junto com a minha mãe. Eles se encontraram com 12 anos de idade e minha mãe estava com 14. Aí eles namoraram, com 16 anos eles casaram. E eles se separaram na morte, assim. Minha mãe hoje é viva, mas meu pai já morreu, já foi para a moradia das estrelas. Mas durante essa vida toda que eles estiveram juntos, lutaram pela preservação e pela felicidade do ambiente. Eu quero estar nessa pegada, quero estar nessa caminhada. Marca muito para mim porque eu sepulto meu pai aqui quando ele finaliza o círculo da vida dele aqui. E 3 dias depois eu estava na Europa. Aí tem isso como chamado, uma abertura de porta que meu pai conseguiu abrir para mim. E que deu outra visibilidade para minha aldeia, assim, porque quando eu chego na França eu não conseguia ler nada, assim, sabe? Eu só sabia ler o sortier, que era o lugar de sair, sortier, bagagem, sortier. E assim eu fui me orientando pelas ruas, né? Em Paris, consegui chegar, consegui aprender um pouquinho da língua deles para poder levar melhor, né, a nossa resistência, porque e no mês do meu aniversário ainda, quando eu chego lá, no mês de novembro, eu faço aniversário em novembro. Faço uma amizade muito forte com o prefeito do Partido Verde, chamado de Cidade de Grenoble. Quando chego lá, ele encanta, eu me encanto muito com o trabalho dele, né, na cidade, porque é um prefeito que chega de bicicleta para trabalhar nessa cidade. E gosta de plantar árvore, gosta de manter tudo aquilo que Nhanderu, que é o criador, fez, ele gosta de manter. E ele se encanta com o meu trabalho, ele chama eu para trabalhar na prefeitura de lá, para orientar as pessoas ainda que tem pessoas que precisam reflorestar sua mente. Né? Eu sempre falo que tem que reflorestar a mente, porque se não reflorestar a mente, não consegue reflorestar seu coração para poder transmitir o amor para outras pessoas, de que o planeta que você vive é maravilhoso. Para mim foi como uma missão, porque eu não só falo só para minha aldeia, só pela algumas aldeias. Eu represento 305 aldeias na comissão do Guarani do Urupá. E passa um filme na minha cabeça, eu assisti um filme chamado Avatar. E mexeu muito comigo. Porque aqui, uma época que a gente viveu um filme de Avatar. Quando a minha aldeia foi invadida, eu estava na Europa trabalhando. E aí as árvores começaram a cair em volta da nossa aldeia. Muitas árvores começaram a cair em volta da nossa aldeia. O cemitério onde meu pai, que para mim é muito sagrado, onde foi sepultado, ele foi pisoteado. Sabe? As árvores sagradas que a gente plantou em volta começaram a cair, sabe? Isso mexeu muito comigo. E mexe ainda comigo, porque eu me emociono muito, né? Falo sobre a existência do meu povo. Porque são muitos indígenas morrendo na sua terra, sabe? A gente está há 527
16 anos, de muita resistência, de muito sofrimento, sabe? E quando eu chego na França, era mês do meu aniversário, voltando atrás um pouquinho, o prefeito chamado Eric Piolho me pergunta, Tupã, o que você quer de presente para você? Eu falei, eu sem pensar, eu falei assim, nossa, eu quero subir na montanha mais alta da França e estender uma bandeira Guarani e dizer que o povo Guarani ela é viva, que ela existe, que as pessoas precisam respeitar esse povo. E aí ele fala, e qual é o seu segundo pedido? Aí ele fala, aí eu falei assim pra ele, nossa, sério, eu tenho oportunidade de fazer esse segundo pedido? Aí ele falou, oui, assim. Aí eu falei, eu quero o Instituto com CNPJ, porque no Brasil é tão difícil a gente criar, e eu quero o Instituto com CNPJ, quero trabalhar, eu quero trazer projetos, eu quero captar recursos para o meu povo, mas também eu quero mostrar de novo o resultado para as pessoas que me deram recursos para me trabalhar, dizendo, tá vendo o que eu fiz? E assim eu consegui criar o Instituto, hoje a gente tem um Instituto aqui, a gente tem física, que é a casa, é uma oca, dedicação de muitos irmãos franceses, né? Principalmente esse prefeito Eric Piolho, que eu preciso sempre lembrar porque é um cara muito diferenciado. É para poucos prefeitos chegar de bicicleta no seu trabalho, né? Então me encanta muito. E essa lágrima de muitas crianças me toca muito porque a criança ela é o futuro. Eu quero fazer muitas coisas pelas minhas crianças. Aqui eu faço muitas coisas pelas minhas crianças. Ontem uma pessoa me perguntou para mim, falou, Tupã, qual é a palavra mais importante que vem na sua cabeça? Eu falei, crianças, sabe? Me encantam, eu quero estar com eles, porque um dia eu fui criança, eu não tive oportunidade de estar junto com um monte de criança, mas sim, eu tenho hoje a oportunidade de unir as crianças e unir os saberes, de não só, não estou falando de criança indígena não, aqui a gente recebe criança da escola municipalizada, aqui a gente recebe escolas particulares, né? Mas a gente coloca todos eles no mesmo caminho, que é a preservação, cuidar um do outro, amar o outro, sem bullying, sem preconceito, sem palavras que possa o outro sofrer, né? E hoje me dói muito, essas lágrimas ainda não passou, porque eu vejo crianças sendo baleadas na sua aldeia, eu vejo o cacique